Bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre um assunto relativamente polêmico, a gente vai falar sobre marketing. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por esse assunto, adoro estudar, me relacionar e trabalhar com marketing. Mas eu acho que algumas pessoas estão tendo um pouco de dificuldade em entender o que é e para que serve. Perfeito. A gente recebe muitos contatos diariamente pedindo material de marketing. Que raios é material de marketing? Bom, brincadeiras à parte, a gente vai ter um assunto muito sério hoje e por isso eu convidei aqui do lado, vocês já estão vendo, Rodrigo Gazzola, fundador e CEO da AD. E é com ele que a gente vai bater esse papo. Rodrigo, bem-vindo. Legal, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Adoro falar boa noite sempre. E a gente vai trazer para vocês aí um assunto, e na verdade eu vou compartilhar minha experiência como prestador de serviço e a evolução desse assunto marketing dentro da nossa operação de prestação de suporte. Perfeito. Vamos lá, então. Tenho algumas perguntas para você, Rodrigo. Podemos começar? Sim, vamos lá. Material de marketing. Que raios é material de marketing? É muito difícil entender o que cada um considera o que seria esse material de marketing. Mas, em resumo, o que a gente percebe é que está todo mundo procurando uma regrinha, uma fórmula mágica, uma receita de bolo, como se um panfleto pudesse resolver todos os problemas da empresa, né? A gente vai conversar sobre isso hoje. Por isso, a presença do Rodrigo é essencial e eu gostaria muito de agradecer já, Rodrigo. Legal. Porque, como você falou, você é um eterno MSP, isso vem do fato de você ter tido um MSP por muitos anos, né? Perfeito, exatamente. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Compartilhar essa experiência que eu tive com o que eu chamava de material de marketing. Legal. Então, já que eu já toquei nesse assunto, conta pra gente como que foi a experiência de ter essa empresa, faz um resumão aí pra quem não sabia, porque antes de fundar a AD, há alguns anos atrás, você ainda era dono dessa empresa, ficou Perfeito. mais de 20 anos, né? 24 anos. 24 anos, bastante tempo. Conta pra gente, como foi essa experiência? Vamos focar assim, eu acho que o que motiva, e isso é um fato, é a necessidade de qualquer estágio da empresa. Lógico, se eu estou no início, essa necessidade é muito maior de conquistar novos clientes. E eu acho que também é natural os prestadores de serviço pensarem que se eu tenho material, isso vai facilitar eu conquistar novos clientes. Primeira observação que eu queria destacar é assim: a grande maioria, e é o meu caso, eu acho que a grande maioria dos prestadores de serviço, a formação é técnica. Sim. Quando eu tenho uma pessoa técnica produzindo um material, a tendência é que esse material seja técnico. Sim. É a linguagem que você usa para falar, vai ser a linguagem que você vai usar para escrever, né? Então, hoje eu vejo os meus materiais lá atrás, da época do MSP, e eu até compartilhei esse material com o time, nosso time de marketing, e pedi a opinião deles. O material não é bom. Hoje o material não é bom. Naquela época o material não era bom. A gente até tem, aqui a gente já está mostrando aí para o pessoal na tela, algumas imagens desse Perfeito. material para todo mundo entender. E a gente vai compartilhar esse material. O objetivo é passar essa experiência e que esse material, vamos dizer assim, ajude eles a entenderem esse nosso processo, como que a gente evoluiu nesse processo e depois o que a gente acabou descobrindo no final. Perfeito. Então, o primeiro material que a gente produziu era basicamente texto, falando um pouquinho da nossa história, falando um pouquinho de tecnologia. Na época, rede era um negócio novo, não era tudo empresa que tinha uma rede estruturada, então a gente falava bastante de rede. E a gente usava esse material quando a gente ia fazer uma visita e ia conversar com o cliente. Outro detalhe para compartilhar com vocês: naquela época, produzir um material desse, a gente não tinha as gráficas rápidas. Então, produzir um material desse, eu tinha que mandar numa gráfica. E eu não podia chegar na gráfica e falar assim, me faz 10. Eles não iam fazer 10. E a gente não tinha tantas visitas assim. Então, a gente fazia isso numa jato de tinta, a qualidade não era boa, enfim, a experiência não foi legal. E ao longo do tempo, a gente foi melhorando esse material. Porém, o tempo que a gente investiu, e a gente investia muito tempo em produzir esse material, hoje eu fico pensando, se a gente tivesse transformado esse tempo nas horas técnicas, o valor era considerável, o valor financeiro era considerável. O dinheiro perdido ali, né? Sim, eu devia estar fazendo outras coisas. E o que a gente acabou descobrindo depois é que esse material, por melhor que fosse, e a segunda versão já estava bem melhor, a terceira versão, por melhor que fosse, não conseguia
levar para o cliente e a gente, no material, conversar com o cliente a necessidade dele. O material era muito genérico. O que a gente precisa é entender a necessidade do cliente e apresentar uma solução para a necessidade do cliente. Isso, através de um material, de um folheto, é muito, muito difícil. Legal esse ponto, porque uma das coisas que a gente recebe maior solicitação é justamente qual que é o melhor formato para esse material, né? Eu recebo muito esse contato. E quando a gente começa a levantar que o melhor formato ele é o formato mais adequado para o teu cliente, não é o que eu posso dizer, é o que você tem que dizer. Né? Tudo tem que ser muito personalizado, é o teu serviço, é o teu cliente, é o teu mercado, é a tua região, faz muita diferença, né? E colocar tudo isso em um único papel ali, que você não modifica, que você vai imprimir, ou você vai imprimir 5.000 na gráfica, ou você vai fazer na sua impressora ali, é muito difícil. Não vai conseguir ter sucesso com isso de forma alguma. Teve uma atividade, e na época tudo isso a gente falava que era marketing, e até o nome desse material a gente chamava de lâminas. Eu nunca entendi o porquê dessa palavra lâmina. Por causa da gráfica. Por causa da gráfica. Cada página que eles iam imprimir era uma lâmina. Mas o que a gente fez, uma atividade que deu resultado, e tá vendo, 100% desvinculado desse material, foi um vale assistência técnica. Então, na época, esse vale assistência técnica, que hoje é você prestar uma consultoria gratuita para o cliente. Então, a gente mandou imprimir no formato de um cartão de crédito um vale assistência técnica. E a gente entregava isso para o cliente e ele poderia nos consultar, solicitar uma manutenção usando aquele vale sem nenhum custo. Era uma forma dele conhecer o nosso serviço. Eu acho que você oferecer uma consultoria para um cliente, identificar deficiências, vulnerabilidades na infraestrutura dele, tem muito mais resultado hoje e muito menos trabalho para você investir em lâmina, em material. Você vai lá realmente entender o cliente e levar para ele uma solução para as necessidades que muitas vezes ele não está identificando. Mas naturalmente esse material ele foi evoluindo, né? Acho que como tudo que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando, com certeza deve ter envolvido uma empresa, uma agência, algum profissional, né? Vocês conseguiram chegar a algum resultado bacana? Eu acho que a terceira versão, Luiz, a gente tinha um material, comparado com a primeira, bom. A gente tinha um material dividido por, vamos dizer assim, setores. Segurança, a gente já falava um pouquinho de segurança, a gente não falava de backup ainda, infelizmente, a gente falava de filtro de conteúdo, a gente usava uma outra solução, e esse material tinha gráfico, tinha imagem, tinha, vamos dizer assim, algumas situações que levavam para o cliente entender que ele tinha necessidade de ter aquele serviço. Porém, a gente descobriu, bem no final, isso não foi bom, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, que esse material a gente não conseguia usar com os nossos clientes. E a gente tinha que produzir material para os nossos clientes. E a gente começou a falar assim, peraí, aqui tem alguma coisa que a gente não está fazendo correto, porque a gente não está dedicando o mesmo tempo, o mesmo esforço para produzir os materiais para os clientes. Então a gente pode dizer que todo esse esforço que foi feito, que a gente estava chamando aqui de material de marketing, ele nem se comparava ao esforço que a gente colocava nos próprios clientes. Né? Era justamente o contrário. Foi gasto muito mais energia, dinheiro, tempo, buscando essa campanha perfeita, mas o relacionamento ficou para trás, o relacionamento ficou defasado. Mais do que isso, Luiz, acho que todo o nosso foco, toda a nossa energia era dedicada a esse material para os novos clientes. Material para novos clientes. A gente queria novos clientes. E não vai adiantar nada você encher o balde se o balde estiver furado, né? Eu acho que a gente demorou muito tempo perceber isso. Eu acho que ainda hoje existem empresas que cometem esse erro. Focam única e exclusivamente nos novos clientes. E acabam esquecendo completamente, não olhando, não cuidando dos clientes da base. Mas vocês faziam algum tipo de relacionamento? Como que você se relacionava com esses caras? Tinha uma reunião trimestral, algum tipo de relatório? Como que era essa comunicação? Não tinha, Luiz. Nessa época, a gente ainda... Eu não me considerava um prestador de serviços gerenciados. Então, a gente era 100% reativo. O único contato que a gente tinha com o cliente não era um contato agradável, era quando a gente tinha que fazer alguma renovação de valor. Então, a gente era 100% reativo. Eu falava com aquele cliente quando ele tinha um problema. Simples assim. Era o típico bombeiro. Só ia lá para apagar incêndio. Exatamente. E aí, a gente já comentou várias vezes sobre isso. Eu chegava na empresa...
Se o Rodrigo estava na empresa, se o time do Rodrigo estava na empresa, é porque algum problema estava acontecendo. Porque a gente só ia lá quando tinha problema. Isso não é bom. Não, nem um pouco. Nem um pouco. A gente já falou muitas vezes em webinars, até acho que no Summit nós falamos muito sobre isso, da necessidade de você ter reuniões trimestrais com o seu cliente, relatórios, todo um acompanhamento, justamente para que você possa mostrar o que está sendo feito e programar o próximo período, né? Senão ele só te vê quando ele tem um problema, você automaticamente fica associado ao problema, né? Não tem como. Aí a gente percebeu, Luiz, que assim, começamos a entender o modelo de serviço gerenciado e começamos a entender a necessidade dessas reuniões, de ter contato com o cliente, de planejamento, de estratégia, de entender as vulnerabilidades, as deficiências desse cliente e trabalhar para que aqueles problemas não ocorram novamente. E aí a gente começou a perceber o seguinte, eu não tenho material, eu não tenho nenhum processo, eu não tenho nada como apresentar isso para os clientes. E a gente começou a desenvolver daí um outro tipo de material, que vai ser objeto daí logo numa outra live, para esses clientes de verdade. E aí veio a grande sacada, que isso que a gente quer compartilhar com vocês. A gente descobriu que esse material para os clientes era um material ideal para os novos clientes. Então a gente transformou aquilo que era algum tipo de acompanhamento do cliente, um material para fazer um relacionamento, em material de marketing. Perfeito, exatamente isso. Porque, na verdade, esse cliente, novo cliente, a gente só vai conseguir convencê-lo que a gente tem capacidade para ajudá-lo se a gente mostrar para ele que ele tem um problema e a gente tem a solução para aquele problema. E através desse material que a gente tem nas reuniões trimestrais, era muito simples mostrar isso. Porque muitos clientes tinham o mesmo problema. Então a gente pegava uma área, um nicho de atuação, não nicho, mas escritórios de contabilidade. Muitos deles têm as mesmas necessidades. Se eu resolvi uma necessidade de um escritório, eu mostrava para outro. É replicável, né? Isso era muito simples, isso era incrível. Ah, você fez isso naquele lá? Sim, então eu quero também. Pronto, acabou. Legal. Então se a gente for parar para pensar, e a gente está chamando aqui de material de marketing, né? Até errado, porque é o nome que todo mundo usa quando vem pedir pra gente, mas será que isso não é um reflexo do nosso passado revenda? Pode ser. Pode ser. Encaro muito isso, né? Até alguns anos atrás, o dinheiro vinha do quê? Da revenda. Perfeito. Eu ia revender produtos. A Dell, a Lenovo, a própria Intel, a Microsoft me mandavam os folhetos, né? Perfeito. Então a gente fica com isso na cabeça. Eu preciso do material do meu fornecedor, do meu parceiro. Para me entregar para o cliente. Porque senão não tenho como vender. Perfeito. Mas o serviço é intangível. É muito diferente, perfeito. Não é um folheto que vai resolver o problema, não consigo né? colocar a especificação técnica do meu serviço, tá vendo a palavra técnica e a gente é técnico, num folheto e o cliente não vai entender aquilo. Exatamente. Porque, se você pega um folheto ali de um processador, a parte vai estar lá a informação técnica, não serve pra nada, né? É muito mais para convencer o MSP do que o cliente final. Perfeito. Se a gente pegar as nossas próprias soluções, é ficha técnica, é ficha do produto. Eu não estou falando de serviço, o pessoal tem que colocar o serviço dele. E muita gente usa, né, esses descritivos do RMM, do backup principalmente, de outros produtos, como se fossem folhetos personalizáveis, né? Coloca a marca ali do MSP e tenta vender isso para o cliente. Mas não faz sentido, porque o que você vai vender é o seu serviço, basicamente, né? Você acha, Rodrigo, que de alguma forma, só para colocar uma pimenta a mais aqui, esse esforço na busca desse material, ele não poderia de alguma forma ter sido transformado num esforço em busca de prospecção, já que o objetivo era tão grande captar cliente? Não dava muito mais para a gente pensar em maneiras de entrar em contato com esses caras e entender as necessidades dele do que necessariamente sair distribuindo? Eu vou colocar a minha experiência, mas entendi o seu distribuindo agora, mas é assim. O técnico, para mim, hoje eu consigo enxergar isso. Na maioria das vezes ele quer uma venda fácil. Ele não tem habilidades naturais de mostrar para o cliente e ele acha que muitas vezes o cliente vai ver aquilo como caro, vai ver aquilo como um problema. Então ele busca... Ele não consegue apresentar o próprio valor. Não consegue. Ele busca, vamos dizer assim, ter o menor custo possível de entrega para o cliente, o menor valor para o cliente. E quando eu penso no material, se eu for com esse pensamento do técnico, aquele material vai ajudar na minha apresentação. Então por isso que hoje eu considero que a gente busca tanto ter um material.
Porque se eu chegar para você, entregar o material, eu acho que aquilo vai me ajudar. É mais fácil, É né? mais fácil. Teoricamente é mais fácil. É como ter um guia para seguir o que você tem que falar, né? Ponto. É isso aí, é isso aí. A receita de bolo. Então, mas eu acho que a prospecção hoje que a gente tem que tentar fazer, principalmente num serviço de suporte técnico, é entender a necessidade do cliente. Não vai ser através de Google, não vai ser através de distribuição de folheto, de disparo de 1000 e-mail que eu vou conseguir entender a necessidade do cliente e aquele cliente vai entender que eu tenho capacidade como empresa de resolver o problema Só dele. falando com ele. Só falando com ele. Só mostrando para ele as minhas capacidades de exemplos reais que eu consegui fazer em outras áreas, em outras empresas. E já que você falou nisso, conta um pouco de como que foram então as experiências positivas depois que esse amadurecimento veio, depois que vocês conseguiram enxergar que não adiantava ficar correndo atrás do material ideal. Como que foram as experiências positivas? Hoje, eu acho que todo site tem isso, todo material de marketing tem isso, são depoimento dos clientes. Então, na época, a gente não tinha ainda a teoria e essa metodologia de depoimento do cliente. Então, quando a gente levava um material, a gente se preocupava muito de não falar quem era o cliente. Em alguns casos, a gente tinha autorização do cliente. Mas eu acho que você transformar hoje isso público é muito bom, porque é uma outra pessoa falando do seu serviço. E eu acho que aí a tendência é da sua credibilidade aumentar um pouquinho. Claro, a indicação, é outra pessoa falando. Né? Tá? Quando uma outra pessoa fala sobre você, Perfeito. Normalmente isso vai passar uma segurança maior para quem está ouvindo. Né? Mas na época a gente não tinha ainda experiência nisso, tá? Mas o que a gente começou a perceber, e isso deu muito resultado, foi apresentando esse material e apresentando a evolução das empresas que a gente já atendia para os novos clientes, para os prospects, isso foi muito melhor do que levar um folheto. Legal. Para todo mundo conseguir entender, até porque muita gente que acompanha todos os nossos materiais são pequenas, micro, nano empresas, assim como nós também nos relacionamos com muitas empresas que são bem maiores. Okay. Então, para o pessoal conseguir se posicionar aqui, quando vocês montaram a empresa, vocês eram em quantos? 2 pessoas. 2 pessoas, 2 sócios. Sim. Um técnico, um comercial e Perfeito. toca o jogo. Todo mundo faz tudo. É isso aí. Quando vocês chegaram no ápice da empresa, no maior momento, vocês estavam em quantos, né? 16 pessoas. 16. Contando os sócios, também ampliou Perfeito. o quadro de sócios e os funcionários. Perfeito, isso aí. Legal. Acho que esse número ajuda para que todo mundo consiga enxergar. A gente não está falando de uma empresa de 200 pessoas. Perfeito. A gente não está falando de um negócio milenar ali, uma multinacional. A gente está falando de uma pequena empresa no interior, Perfeito. né? Numa cidade de interior, que é a realidade da maior parte dos nossos parceiros. Perfeito. Só que esse material, Luiz, eu acho que deu tão certo porque a gente conseguiu com esse material atender algumas necessidades. A gente estava no interior de São Paulo, a 100 quilômetros de São Paulo, algumas empresas em São Paulo para alguns tipos de serviço. Então isso levou a gente a ter contato com outras empresas que tinham necessidades que a gente tinha capacidade de resolver o problema. Possibilidade de escalar o negócio. Sim, sim. Sair da cidade e ficar um pouco mais regional, né? Porque a gente começou a entender muito bem a necessidade dos clientes e de uma forma muito simples. Quando alguém falava, eu tenho esse problema, eu tenho a solução. Simples assim. Não posso deixar de aproveitar para abrir um parênteses aqui. Atender remoto, Rodrigo? Mas eles estão tão longe, vocês pegavam um carro todo dia para ir para São Paulo? Nessa época a gente já tinha capacidade, já tinha tecnologia para atender o cliente que estava a 100 quilômetros da gente. Atendimento remoto. Perfeito. RMM. 100%. É isso aí. Excelente. E mais do que um material publicitário, é legal a gente entender que a busca por esses documentos também fez com que vocês elevassem o próprio nível de relacionamento, o próprio nível de entendimento sobre o serviço de vocês e sobre as necessidades dos clientes, Perfeito. né? Então isso com certeza deve ter trazido um amadurecimento para a operação toda, né? Foi exatamente o que eu coloquei agora. Isso foi incrível. Enquanto a gente estava dedicando tempo em produzir materiais, que a gente chamava de marketing, a gente não estava dedicando tempo em se especializar em resolver os problemas dos nossos próprios clientes. Essa mudança, esse tempo que a gente começou a dedicar em entender a necessidade do cliente, ter uma outra abordagem do cliente, sair do reativo e ir para o proativo, ajudou a conquistar novos clientes.
pode parecer mais difícil, mas com certeza o resultado vai ser muito melhor, Sim, né? sim. Porque você parte do problema em busca da solução e não simplesmente tratar de algo de fora para dentro, né? Perfeito, é isso aí. Bom, muito legal. Acho que esse papo está sendo assim muito proveitoso para todo mundo que está assistindo, Rodrigo. Mas para a gente poder resumir para todos, investimento em marketing é algo muito complexo, Ok. é algo que envolve muito conhecimento e muito dinheiro. Perfeito. Se for para fazer algo buscando só uma receita de bolo, usar um template, fazer uma lâmina, né, e sair distribuindo por aí, o resultado vai ser ineficaz. É isso aí. Acho que essa é a conclusão que a gente tira disso, né? Mas qual que é a sua visão geral em relação ao assunto e em que momento você sentiu que era necessário fazer essa mudança dentro da sua empresa, dentro do MSP que você fazia parte, e qual foi o resultado real que vocês tiveram no final? Mas eu acho que aí tem vários fatores. O ponto, isso é a motivação da gravação desse vídeo, a gente compartilhar, é que foi a maneira que eu encontrei, que a gente encontrou para dar uma resposta para essas empresas, para esses contatos que constantemente pedem material de marketing. Então, assim, pensem só um pouquinho nisso. Não foquem exclusivamente em material de marketing. A gente tem, acho que, 2 ou 3 vídeos, no Summit do ano passado a gente falou disso e a gente vai falar de novo disso. A importância das reuniões com os clientes, a importância do onboard. Então, dediquem um pouquinho de tempo nessas atividades com os clientes atuais. Eu não tenho cliente. Começa a se preparar para isso. O fato de você não ter cliente não vai impedir de você começar a desenhar um processo de onboard. Posso sair 100% do assunto? Fica à vontade. Vamos lá. Ontem a gente teve um caso, conversando com o pessoal da área técnica, toda sexta-feira a gente tem reuniões da área técnica, de um cliente que solicitou a capacidade, porque toda vez que o cliente dele, né, o nosso cliente, tá? O MSP, o prestador de serviço, toda vez que o cliente dele precisava de um suporte, ele falava assim: eu preciso saber o nome da sua máquina. Por quê? Porque ele precisa acessar essa máquina. Ok. Aí a gente tem o System Tray, já estamos falando de produto, né? Da hora. A gente tem o System Tray que você consegue, através do System Tray, o cara clica lá e uma das opções vai ser o nome da máquina. Mas o cara falou assim: mas o meu usuário tem muita dificuldade em localizar o System Tray e clicar. Isso levou a gente num brainstorm do seguinte: será que eu posso ter outra maneira de ter a informação do nome da máquina sem depender de tecnologia? Como que eu fazia isso sem tecnologia? Etiqueta? Etiqueta de ativo. Por que eu estou falando disso agora? Que muitas vezes a gente foca num problema e não pensa em outras soluções. Então eu foco no material de marketing. E eu foco um pouquinho em outras coisas, você vai começar a amadurecer. A gente etiquetou todas as máquinas da AD. A gente está usando o Passport, o outro produto, e lá tem a descrição de todos os dispositivos. Então, se alguém precisar de um suporte, eu vou falar assim: olha a etiqueta que está lá. Mas, Rodrigo, etiqueta é tão arcaico, não é tecnológico. Mas é assim. É assim. É assim, se isso é útil, se isso funciona, por que não? Se o meu usuário tem dificuldade em localizar o ícone do System Tray, clicar, coloca a etiqueta, pronto, resolve o problema. Mas então, eu dei esse exemplo também, a gente pode usar na importância de eu começar a pensar nesse processo de onboarding. Então, a hora que eu recebi um novo cliente, eu tenho as informações de todas as máquinas dele. Então, a dica fica: dedique um pouco de tempo, não precisa ser muito, para melhorar os processos de relacionamento com o seu cliente. Essa é a sugestão, e não focar exclusivamente em produzir material para novos clientes. Legal. Acho que a gente conseguiu fazer um resumão muito bacana. Espero que as pessoas que buscam eternamente esse template mágico, esse tão chamado material de marketing, que vai revolucionar a empresa, comecem a repensar um pouquinho. Perfeito. Que talvez tudo possa partir do seu próprio relacionamento com o seu cliente. Uma boa análise dos seus processos podem te ajudar muito. E claro, sim, continue buscando clientes. Isso é o oxigênio da tua empresa. Continue pensando em formas de atingir esses clientes, de se relacionar com eles, de vender para eles. Afinal, tenho certeza que esse é o grande objetivo, né? Ninguém está fazendo marketing para simplesmente aparecer, e sim, no final é para vender. Continue fazendo isso. Mas entenda que essa busca incessante por resolver todos os seus problemas apenas captando novos clientes pode ser um tiro no pé.
cuide dos seus clientes, não perca os seus clientes, aprenda com eles. E esse aprendizado vai te levar a ideias de como atingir novos clientes. É isso aí. É um resultado muito simples. A evolução natural, você vai ser um especialista em entender a necessidade do cliente e sai do reativo. Sai do reativo. Senão você vai ficar eternamente respondendo. Você tem que estar na frente. Seja um MSP. Perfeito, é isso aí. Isso que a gente está fazendo é um material de marketing. Perfeito, é isso aí. Baseado na necessidade dos nossos clientes. Se a gente não entende a necessidade dele, a gente não ia conseguir fazer isso. Simples assim. Pode ser que a gente fosse falar para o pessoal de marketing, nosso time de marketing, produzir material para esses caras. Será que isso ia ajudar eles? Pode ser que não. Pode ser que É isso aí. Muito bom, muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A presença do Rodrigo, quando a gente faz qualquer tipo de vídeo ou qualquer artigo que a gente lança, é sempre enobrecedora, porque a gente consegue trazer muita experiência. 24 anos como MSP é muito tempo, muito mais do que muitos dos nossos parceiros já tiveram aí de empresa, né? Então acho que é sempre uma experiência muito bacana para compartilhar. Rodrigo, deixa o seu recado final aí pro pessoal. Além de backup. Puta, não deu tempo. A gente está preparando um material de backup. Logo mais vocês vão ter mais informações, mas eu acho que backup não vai ser de moda nunca, tá? Backup não vai ser de moda nunca. Foquem em backup e em especialização de backup. A gente falou hoje de especialização. A gente precisa ter especialização. É isso aí. Beleza? Se você quiser saber mais, acessa ad.com.br e a gente fica à disposição. Muito obrigado por acompanhar a gente e até o nosso próximo vídeo.